com satisfação, senhor presidente, senhora presidente, que hoje, véspera a campanha da fraternidade. Na próxima, portanto, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros oficialmente lança a campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade, igreja e sociedade. O lema é dos mais emblemáticos do cristianismo, extraído do Evangelho de Marcos 10, 45, que diz a mensagem de Jesus Cristo quando fala: eu vim para servir. Fala da relação do homem com o homem, dado o fato do homem ser um animal político, um animal social, como dizia Santo Tomás de Aquino. Ele, portanto, é, na sua essência, um ser em relação, sempre dialogando com os seus semelhantes, e nesse diálogo buscar, portanto, um trabalho conjunto, uma parceria em prol da própria sociedade a que nós devemos servir. E é interessante que o lema fraternidade, igreja e sociedade, ele de certa forma lembra o lema da Revolução Francesa em 1789, que dizia igualdade, liberdade e fraternidade. Nós estamos vivendo na época da fraternidade. Faz parte, portanto, da essência o fato de seres semelhantes. Nós devemos realmente ter essa relação, que traz a consideração que todos nós somos iguais perante a lei e iguais perante Deus. Quanto possível. Logo mais, deputado. A Igreja Católica do Brasil, através da CNBB, usa a campanha da fraternidade, seguindo os ditames da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, pela qual a Igreja expressou a relação que existe entre a missão que lhe é própria e a responsabilidade que ela tem de colaborar com a sociedade. E nada expressa melhor essa relação do que o servir. É interessante aqui, lembra o grande acontecimento do século passado, que foi o Concílio Vaticano II. E uma das peças-chave, um dos documentos dos padres conciliares, foi realmente falar do papel da igreja, que a igreja realmente vem para cada vez mais aproximar os homens uns dos outros. E vivemos, portanto, nessa época da fraternidade. Queria passar a palavra para o deputado Fernando Hugo. Deputado Teodoro, eu até terei a ousadia audaciosa, mas fraterna, de pedir que Vossa Excelência apresente um requerimento à presidência desta Assembleia, no intuito e no afã de trazer para este plenário os representantes da Arquidiocese de Fortaleza e o núcleo setorial no estado do Ceará da CNBB, para aqui fazer-se uma apresentação da campanha da fraternidade, que existe há no mínimo 4 ou 5 décadas. Eu recordo-me que ainda era aluno do Colégio Cearense quando essa manifestação extremamente fraternal, cristã por excelência, pôs-se a fresco naquele tempo, envolventemente fazendo com que a sociedade participe, irmanada com a Igreja Cristã Católica, mas albergue existe para todos os pensares da religiosidade cristã dentro disso.
esse meu aparte elogiativo por trazeres a essa Assembleia um tema envolvente, esse imbricamento indispensável entre a cristandade católica apresentada através da campanha da fraternidade com a sociedade, com os problemas da sociedade. Inadmite-se, é impensável que a igreja de hoje, a igreja que vivencia esses momentos de sofrimento da sociedade do nosso Brasil, não tenha esse imbricamento, torna a repetir, essa interseção continuada com as problemáticas e os sofreres múltiplos que a sociedade e a família vivenciam. Então fica aqui o meu aplauso pessoal a Vossa Excelência, que reitoralmente trazes, com a sabedoria e a cristandade que reina abundantemente em vós, para essa manhã, sexta-feirina, pré-momina, nessa Assembleia, um assunto tão efervescentemente bonito de ser cultivado e de ser abraçado como causa de nós todos. E não esqueça, apresente o requerimento, fale com as suas sultanetes, para que apresente esse requerimento e traga-se a campanha da fraternidade para um lançamento na Casa do Povo, que é essa instituição sacrossanta que se chama Assembleia Legislativa. Parabéns. Deputado professor Teodoro, quando possível, deputada Silvana. Logo mais. Eu gostaria de agradecer, meu caro deputado, dizer que eu estou profundamente de acordo e endosso o seu pedido e farei o requerimento já com a sua participação, pedindo aqui a própria CNBB venha para apresentar um tema importante para os católicos, não católicos, enfim, para os homens. E a própria missão, um dos grandes objetivos do Concílio Vaticano II, lançado por João XXIII, era o adornamento, ou seja, era a aproximação contínua e permanente da Igreja, a Igreja concebida na sua essência, não só o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, mas os leigos fazendo parte intrinsecamente, porque tem como missão também de representar como cristão o papel que ele é conveniente e ao mesmo tempo faz parte da essência do próprio ser cristão, de fazer, portanto, esse trabalho de solidariedade. É com prazer, portanto, que farei esse requerimento, já pedindo a participação de todos, para que a gente discuta esse tema tão importante que tem sido discutido todos os anos. E dizer da importância da Igreja... Deputado, quando puder, em uma parte. Que desde o princípio, a Igreja se torna presente todos os anos, ou seja, sabendo da existência e do sofrimento do nosso povo, todo o tema, cada ano é escolhido um tema ad hoc, que vem, de certa forma, possibilitar a aproximação entre os homens e facilitar, portanto, o convívio cada vez mais intenso entre os homens que são filhos de Deus. Eu tenho a satisfação também de passar a palavra à nobre deputada, doutora Silvana. Meu querido deputado professor Teodoro, me alegro em poder aparteá-lo, reafirmar aqui mais uma vez a gratidão. Eu nasci na fé, professor Teodoro, sou evangélica, nascida no lar evangélico, e minha mãe escolheu me colocar, eu estudei sempre em colégio católico, essa é uma particularidade da minha vida, que eu me alegro, inclusive, e se nada mudou a minha fé, e a convivência sempre foi muito boa, sempre fui muito respeitada e abraçada, e muitos valores, os valores que a gente aprende na escola, professor Teodoro, a gente aplica na vida. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que me alegro de poder compor com o senhor, estou esperando, o senhor está levantando à frente, defesa, modelo, não sei se seguindo exatamente o modelo do PMDBista Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e aqui eu quero aproveitar a sua parte para ler
que eu muito me alegrei desse posicionamento dele. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, criou uma comissão especial para acelerar a tramitação de um projeto que reconhece como família apenas os núcleos sociais formados a partir da união de um homem e de uma mulher, chamado de Estatuto da Família. A proposta de autoria do deputado Anderson Ferreira, do PR Pernambuco, da bancada evangélica. Então, aqui eu tenho a alegria eu sei que o deputado Carlos Matos também, que é um homem de fé também, e muitos outros deputados aqui presentes, eu sei que se enfileiram nessa luta, tá certo? Da gente não se envergonhar do que nós acreditamos, do que nós somos, e isso não existe demérito nenhum dos pensamentos de quem pensa o contrário de nós. Agora, nós não podemos, professor Teodoro, ceder a pressões, não, você vai engolir, eu acredito que eu aceito que você aceite um modelo diferente de família, desde que eu não aceite o seu modelo. Isso aí é que é intolerância. Então, eu sou a favor mesmo da família, o núcleo, homem, mulher e filhos, assim como está escrito na Bíblia, assim como eu aprendi, e assim como tem apoio sim na Constituição Federal. Então, eu quero abraço, professor Teodoro, eu sei que o senhor pensa como eu, acredito que o senhor pensa também, nosso querido Carlos Matos, e eu quero compor aqui a defesa da família cristã, que eu me sinto vivendo um tempo, que eu sou necessária para esse tempo, professor Teodoro é necessário para esse tempo, e muitos outros, tenho certeza, deputados dessa Casa Legislativa, que vão se associar à nossa frente. Muito obrigada, professor Teodoro. Muito obrigado, minha cara deputada, e quero lhe dizer que realmente dos momentos importantes da própria igreja, quando do lançamento da Gaudium et Spes, é que fala do ecumenismo, quer dizer, todos nós, eu acredito piamente que todo ser humano, ele na sua essência é um ser religioso, faz parte, pode não ter consciência, mas se você for examinar, a gente vê que no dia a dia há essa consciência. E como eu já lhe falei, a minha ideia era dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito aqui nesta casa, na primeira e na segunda legislatura que eu participei, e desde agora de dar continuidade a um trabalho, uma frente parlamentar em defesa da família, para dizer da importância da família como célula máter da sociedade e, ao mesmo tempo, dentro da presença cada vez mais necessária da família na escola, não só para levar seus filhos, mas para, juntamente com os professores, com os diretores, defender a escola como algo sagrado dentro da municipalidade. É importante essa presença, porque mais do que ninguém, a mãe conhece o seu filho, sabe das suas potencialidades, bem como das suas fraquezas, e ela está ali, juntamente com os professores, para fazer-se presente e ajudar o tempo todo a família deputado, gostaria de uma parte, senhor. Deputado, tenha bondade, deputado Carlos Matos. Eu queria parabenizá-lo, deputado Teodoro, você que tem um conhecimento profundo da história da igreja, uma formação densa, que enriquece muito essa casa e traz um tema muito importante da campanha da fraternidade, no ano em que a Arquidiocese de Fortaleza completa 100 anos. A história da igreja com o desenvolvimento é muito forte. Essa encíclica que o senhor faz referência, da Gaudium et Spes, do Vaticano II, foi um novo momento para a igreja. O Papa Francisco tem sido um grande presente para a humanidade, e acho realmente, como a deputada Silvana colocou, o deputado Fernando Hugo, não se trata só da família cristã, a família em si está em degradação. E o homem sem fé é um homem perigoso, ele pode chegar a qualquer destino, inclusive a destruição de si mesmo. O Papa Bento XVI afirmou que aquele que desrespeita a realidade não pode vir a construir o futuro. Aquele que não respeita a realidade não pode contribuir para uma sociedade melhor. E a fé é a realidade fundante. Só pela fé nós podemos compreender a sua realidade como um todo. Então, parabéns
por trazer esse tema. Eu me somo aos deputados nesse requerimento para que nós possamos aqui ter uma oportunidade de discutir a campanha da fraternidade. Parabéns. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que concordo plenamente com o que Vossa Excelência acaba de pronunciar e dizer, portanto, dessa, eu diria, necessidade. E, ao mesmo tempo, dizer, como Vossa Excelência tocou, que o Papa Francisco, ele dá um novo elan, e faz uma ligação com o movimento lançado pelo Concílio Vaticano II por João XXIII. Ele realmente tem buscado e a cada dia ele tem demonstrado um dos momentos importantes e uma das suas escolhas de estar sempre em diálogo permanente, respeitar o outro, deputado, como ele é. Deputado, só uma parte, Carlos Felipe, por favor. Tenha bondade, meu caro. Eu gostaria de me confraternizar com o trabalho que o senhor faz nessa casa e essa causa em especial. E gostaria de aproveitar para que a gente pudesse passar das palavras mais para os atos agora. Se Vossa Senhoria podia discutir, ver a possibilidade de uma comissão, um grupo de deputados com a mesma afinidade, para discutir de que forma prática a Assembleia Legislativa poderia colaborar com a campanha da fraternidade. Do ponto de vista prático, quais são as ações que essa Assembleia pode contribuir, dado o grande papel que nós sabemos da Igreja no mundo. Se não tivesse a Igreja, certamente nós não teríamos a humanidade. E nós que presenciamos dois papas que são referências, um por ser talvez o maior teólogo da Igreja depois de Santo Agostinho, que foi o Ratzinger, Bento XVI, e agora por termos um Papa que tem uma presença e uma forma de relação muito próxima a gente e que deu muita popularidade junto à população do mundo e muita crença. Inclusive, a atitude desse Papa Francisco em permitir que os Estados Unidos voltem a ter relações políticas com Cuba, tem muita interferência desse Papa, do Papa Francisco. Então, eu acho que é o momento que essa casa pode, não só assim na campanha da fraternidade, mas também contra as outras campanhas dos evangélicos e de todas as outras religiões, já que nós somos um país laico, que a gente possa apoiar. De que forma que a gente pode estar mais próximo junto à Igreja. O senhor, que é um homem que tem formação nisso, lhe parabenizo e me confraternizo com as suas propostas. Eu gostaria Deputado, está encerrando o tempo, Vossa Excelência, tem 2 minutos de acréscimo. Eu gostaria de agradecer também o pronunciamento, endossando o que ele diz, e essa ideia da gente cada vez mais seguir até o que diz a CNBB, e desde 64, quando o grande Dom Helder fez com que nós comemorássemos todo ano um tema do dia a dia do nosso povo. E isso tem feito a grandeza da fraternidade, desse movimento, lançado pela CNBB. Agora, portanto, o tema que diz, baseado no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Lucas, que a Igreja veio para servir. E nós também só tem sentido a vida do homem se ele, como na sua essência já dizia Aristóteles, é um zoon politikon, ou seja, o animal político. A política faz parte da sua essência. E o Papa Francisco diz agora que é um dever de cada um fazer uma política ser voltada para o bem comum.